Insalubridade e aposentadoria especial para frentista por agentes químicos. Devo avaliar BTXE? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e esse aqui é um assunto polêmico. Vou identificar insalubridade ou aposentadoria especial para o frentista. As avaliações quantitativas de agentes químicos é obrigatório? Eu vejo muita gente avaliando o BTXE, mas o que é BTXE? Para que serve essa análise? Será que é necessário fazer essa quantificação? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, já deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, e nós estamos com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho, principalmente no que tange ao LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional e também sobre os eventos de SST no e-social. Lembrando que nós temos um grupo do WhatsApp. Se você não faz parte ainda do grupo do WhatsApp, entra lá. É um grupo bloqueado, não dá para perguntar, não dá para interagir, porém, é um grupo onde você vai estar recebendo as notificações dos meus principais conteúdos. Por exemplo, esse vídeo ele foi divulgado lá nos grupos do WhatsApp também. E sempre quando a gente tem um conteúdo relevante, uma live, ou até mesmo algum desconto nos nossos cursos, alguma condição especial, nós divulgamos lá no grupo do WhatsApp também. Então, vem fazer parte. É só ler esse QR Code ou na descrição do vídeo vocês vão achar o link. E lembrando também que esse vídeo aqui é para também te convidar para o intensivão de agentes químicos, que vai acontecer agora no dia 20/10/2023. São 30 horas de muito conteúdo relacionado a agentes químicos, a quantificação, como determinar insalubridade e aposentadoria especial para os agentes químicos quantificáveis. Vai acontecer agora no dia 20, 21 e 22 do 10 de 2023 e no dia 27 e 28 do 10. Tiago, estou assistindo esse vídeo após essa data. Não se preocupa, entre em contato aqui com esse número do WhatsApp, que a minha equipe vai estar te passando também o nosso curso de agentes químicos também, que atende tudo que a gente falou no intensivão, tem também aulas gravadas lá no curso de agentes químicos. A minha equipe vai estar dando suporte para vocês. Pode fazer a leitura desse QR Code aqui, você vai ter mais detalhes sobre o intensivão, ou entrar em contato com a minha equipe por esse WhatsApp, que eles vão te atender também, tirar todas as suas dúvidas. No final desse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o intensivão de agentes químicos que vai acontecer agora em outubro de 2023, ok? Mas vamos lá. Vamos para o que interessa, é o assunto de hoje, é sobre avaliação de agentes químicos para o frentista, específico do frentista. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o BTXE, ou tem alguns laboratórios que chamam de BTEX, né? Que só mudou a ordem, mas é a mesma coisa. O BTXE nada mais é do que um acrônimo de benzeno, tolueno, xileno e etilbenzeno. Quando você faz uma análise de BTXE, na verdade, você está analisando esses 4 agentes no mesmo amostrador. Então, os laboratórios conseguem fazer a coleta de benzeno, tolueno, xileno e etilbenzeno. Coleta não, fazer a análise, né, de benzeno, tolueno, xileno e etilbenzeno no mesmo amostrador. Então, para isso, ainda colocou-se o nome de BTXE. E essa aqui é uma análise muito comum de ser feito nos frentistas. Mas será que vale a pena? Porque, em tese, é um valor, acaba financeiramente um pouco mais elevado. Será que eu preciso analisar isso para determinar insalubridade, aposentadoria especial ou para o meu PGR? Será que eu não deveria analisar outros agentes além desses? Então é isso que a gente vai estar falando. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente chegar lá, realmente precisa ou não avaliar, a gente precisa analisar alguns princípios. Primeira coisa é: quais agentes químicos é comum ser encontrado nos postos de combustíveis, tá? Lembrando, nós estamos falando exclusivamente do frentista, tá? Tiago, eu trabalho na indústria que tem benzeno, isso aqui se aplica? Não, cara, aqui é posto, aqui é frentista, tá? Aqui é frentista. Então, em outras condições, vai ter algumas outras variáveis. Então, aqui a gente está trabalhando o frentista, tá? Então, primeira coisa que a gente também vai trabalhar é os químicos que nós vamos trabalhar nesse vídeo é específico relacionado ao abastecimento. O frentista também lava o carro. Está exposto à umidade, a Solopan, a Intercap? Não, não estamos falando desse cara. O frentista faz a troca de óleo. Também não estamos falando desse cara.
Estamos falando dos riscos químicos do processo de abastecimento, ao abastecer o etanol, ao abastecer a gasolina e o óleo diesel. Lembrando que temos outras variáveis, tem frentista que troca óleo, tem frentista que lava carro, que lá faz outras atividades, tem exposição a outros riscos, tá? Então, eu estou falando única e exclusivamente do processo de abastecimento, tá? Então, atenção a isso, tá? Então, existem outras variáveis que a gente não vai estar trabalhando aqui nesse vídeo, tá bom? Então, aqui, o risco que nós temos no processo de abastecimento é o quê? Nós temos o próprio etanol hidratado, tá? É o etanol que a gente abastece o nosso carro. Então, analisando a FISPIC do etanol, a gente encontra ali o próprio etanol, o número caso dele aqui. Nós temos a gasolina, tá, pessoal? Na gasolina, a gente tem ali a própria gasolina, o benzeno, algumas gasolinas a gente tem a presença do enxofre, tá? Algumas gasolinas a gente tem a presença do álcool etílico, tá? Então isso aqui é o comum a gente achar na FISPIC, tá? Na FISPIC da gasolina, tá? Agora FDS, né? Então, para quem não sabe, a FISPIC foi substituída por essa outra sigla aqui, que é o FDS, tá bom? Então, aqui, ó, o que é comum a gente encontrar nas FISPICs é a própria gasolina, o benzeno, enxofre não é em todas, mas pode ser algumas que tenham, e o álcool etílico também não é em todos, mas na maioria você vai ter o álcool etílico, tá? Tolueno, xileno e etilbenzeno é comum na gasolina emitir esses agentes químicos, mas a gente não vai encontrar na maioria das FISPICs, se não todas, a presença de tolueno, xileno e etilbenzeno. Ou seja, o próprio fabricante não reconhece tolueno, xileno e etilbenzeno como um risco para trabalho com a gasolina, na maioria das FISPICs, tá? Mas lembrando que a gasolina pode sim emitir tolueno, xileno e etilbenzeno. Então, por isso que eu coloquei eles aqui também, tá? E óleo diesel, aqui eu estou trabalhando o óleo diesel comum, tá? O S500, mas o S10, por exemplo, não vai ser muito diferente, tá? Mas o que é comum a gente encontrar no óleo diesel é a presença de enxofre e o próprio óleo diesel, tá? E o próprio óleo diesel. Então, isso aqui é o comum a gente encontrar no óleo diesel. Pode ter variáveis, tá, pessoal? Tanto no etanol, tanto na gasolina, tanto no óleo diesel, pode sim ter variáveis. O que eu estou trabalhando aqui são somente os comuns. E a gasolina aditivada, e o etanol aditivado, e... Não estou trabalhando as variáveis. Thiago, eu quero aprender a saber identificar o que quantificar, o que não quantificar de forma correta, independente do agente químico que o trabalhador está trabalhando. Aí eu te recomendo o intensivão de agentes químicos ou o meu curso de agentes químicos, ou até mesmo um curso de higiene ocupacional que a gente ministra também, que lá a gente ensina como você identificar, como é que eu sei o agente químico que eu preciso quantificar ou não, tá? Então eu já te recomendo os cursos, porque daí independente do agente químico que o trabalhador está trabalhando, você vai saber fazer essa identificação, tá? Aqui, pessoal, eu estou trabalhando com vocês algo bem específico, tá? O etanol comum, a gasolina comum e o óleo diesel comum é o que a gente está trabalhando aqui. E, mesmo assim, mesmo sendo comum, a presença dos agentes pode variar conforme modelo, conforme marca, conforme fabricante desses líquidos inflamáveis. Uma outra coisa também que a gente precisa se atentar tem posto de gasolina, posto de combustível, que não abastece gasolina, tá? Tem posto que não abastece nem gasolina nem etanol, abastece só óleo diesel, tá? Então, assim, o enquadramento, tanto a insalubridade quanto a aposentadoria especial, ele vai ser variável conforme as características do posto que você está laudando. Então, o que eu estou falando aqui também para você, isso não é aplicável a 100% dos postos. Então, você tem que sempre analisar as variáveis. Por isso que o laudo de insalubridade, o LTCAT, o PGR, ele é obrigatório por empresa. Tá? Por quê? Porque cada empresa tem as suas variáveis, as suas condições que vão caracterizar ou descaracterizar um enquadramento para o trabalhador. Ok? Então, vamos lá.
Com isso entendido, nós vamos trabalhar agora com vocês cada um desses agentes e se eu devo ou não quantificar cada um deles. Veja que tem alguns repetidos, tá, pessoal? Veja que eu tenho enxofre aqui e veja que eu tenho enxofre aqui. Veja que eu tenho aqui álcool etílico, mas que o caso é o mesmo do etanol, ou seja, é exatamente o mesmo agente químico. Então, esses repetidos a gente vai trabalhar apenas uma vez, logicamente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo etanol, no caso 64175, tá? O etanol, pessoal, ele está presente no anexo 11 da NR15, ou seja, ele possui limite de tolerância, tá? Porém, o etanol não está no decreto 3048. O que isso quer dizer? Quer dizer que o etanol pode ser insalubre, mas não vai ser especial. O etanol, olha só que pouca gente sabe, o etanol está presente na linache como grupo 1. Ele é reconhecidamente cancerígeno, tá? Só que quando você pega a linache, ele está como grupo 1 somente se ingerido, ou seja, quem gosta aí de tomar um etanol aí, ou seja, tomar uma bebida alcoólica que tem a presença de etanol. Então, ficou reconhecidamente cancerígeno o etanol por a ingestão, ok? Então, não é por vias expiratórias, por isso que no meu laudo de insalubridade eu não levo em consideração, nem na aposentadoria especial, porque também não gera, né? Mas eu não levo em consideração o etanol como um agente químico reconhecidamente cancerígeno, porque não é por vias respiratórias, é por via digestiva, ok? Então, quando você pega lá a linar, você vai ver uma observação no etanol quanto a isso, tá? E o etanol também tem limite de tolerância na ACGH, ele tem limite de exposição ocupacional na ACGH, ok? Com isso em mente, para a insalubridade, tá? O etanol lá do frentista, tá? Para que eu possa dizer que não é insalubre, eu preciso medir. E olha só, gente, eu vejo poucos profissionais medindo o etanol em posto de combustível, tá? Só que assim, pessoal, vocês vão ver aqui, tanto o etanol, quanto a gasolina, quanto o óleo diesel, não é esperado que apresente resultados significativos nas quantificações, tá? Então, assim, eu vejo muita gente não quantificando. Não vou medir, não vou medir. Tá? Tem algum problema? Não, em tese não tem problema. Você pode simplesmente, uma vez que você não vai medir no seu laudo de insalubridade, no seu LTCAT, você nem cita o agente. Você nem fala que o trabalhador está exposto a etanol. Você nem fala que o trabalhador está exposto a gasolina ou algum outro agente. Você nem cita. Simplesmente não cita no seu laudo. Qual o problema disso? O problema é um trabalhador entrar na justiça contra a empresa. Esse trabalhador vai entrar com um processo. Nesse processo vai ter uma perícia e o perito vai fazer uma quantificação. Aí eu te faço a seguinte pergunta: você realmente tem certeza? Você tem a certeza absoluta a tal ponto do perito ir lá fazer uma medição e apenas comprovar que realmente não é risco? Se você tem essa certeza, então sim, você não precisa quantificar. Você pode falar, não vou quantificar, desde que você tenha essa certeza absoluta. Perito, pode vir fazer quantas medições você quiser aqui que vai dar tudo abaixo. Se você tiver essa certeza absoluta, eu falo que você não precisa quantificar. E você nem reconhece o risco, nem coloca. Porque se você reconhecer, se você colocar no teu laudo de insalubridade etanol, aí você tem que quantificar. Então, você não pode nem colocar isso dentro do teu laudo. Agora, se você colocou no teu laudo, você só pode dizer que é insalubre ou não depois da quantificação. Tá? Então, se está no teu laudo, se você falou que o trabalhador está exposto a etanol, tem que medir. Por quê? Porque etanol está no anexo 11 da NR15, ou seja, a avaliação é quantitativa. É necessário medir etanol. Tá? Tiago, não tem essa segurança para falar assim que não é insalubre, nem vou colocar no meu laudo. Então, você tem que medir. Tá? Então, para dizer que o etanol não é insalubre, você precisa medir. Tá? E para aposentadoria especial, não preciso reconhecer. Por quê? Ele não está no anexo 4 do decreto 3048, se não está no anexo 4, não entra no LTCAT, não é especial. Tiago, o que tem a ver esse anexo 4? Se você não sabe, tem vídeo meu aqui no YouTube falando sobre os 3 pilares da aposentadoria especial. Só é especial se atender os 3 pilares. O primeiro pilar é estar no anexo 4 do decreto 3048. Se você tem dúvida, tem vídeo meu aqui no YouTube falando sobre isso, tá bom? Então, se não está no anexo 4, não é especial, não entra no LTCAT, ok? E no PGR? No PGR, a mesma condição. Se você aplicou uma PRHO, uma análise preliminar de risco de higiene ocupacional,
bem estruturada, com uma avaliação qualitativa, com um método qualitativo. Pessoal, não é simplesmente cheguei lá, olhei. Não, qualitativamente eu estou falando que não é risco, não. É aplicar uma ferramenta. Você tem que ter uma ferramenta de avaliação qualitativa, tá? Com uma metodologia de escrita. Como é que foi o método que você usou para chegar no resultado final dizendo que não é risco? Mas simplesmente falar assim, metodologia, avaliação qualitativa. Isso não é avaliação qualitativa. Isso é um achismo profissional sem nenhuma base técnica ou científica. Tá? Então, você precisa ter uma ferramenta. Tiago, não tem uma ferramenta de avaliação qualitativa. Não sei, não conheço. Então, tem que quantificar. Aí você tem limite de exposição proporcional na CGIH, você vai avaliar com base no limite da CGIH. Tá? Agora, se você tem uma ferramenta qualitativa para dizer, olha, apliquei essa ferramenta e o resultado da ferramenta deu que não é risco, então você não precisa reconhecer no teu PGR. Agora, Tiago, não tenho ferramenta, então tem que quantificar para PGR. Essa é a lógica do PGR. Ou você tem, a PGR permite avaliação qualitativa? Permite, mas ela permite na seguinte perspectiva, que tem que ter uma ferramenta, um método que vai vai te dar um resultado dizendo que é ou que não é risco. Se é risco, tem que quantificar. Se não é risco, não precisa ser quantificado. Tá? Então, esse é o critério do PGR. Então, para etanol, precisamos quantificar? Se você não tem a segurança de dizer que não é risco, tá? Então, até eu recomendo, quantifique. Para insalubridade. Para aposentadoria especial não precisa. E para PGR, se você também não tem um método qualitativo, quantifica também. Ok? Lembrando que no final do vídeo eu vou dar um resumo de todos esses agentes aí, ficar mais fácil para você visualizar, tá? Mas aqui eu estou trabalhando um por um. Gasolina, tá? E a gasolina? A gasolina não está presente na NR15. Olha só que legal, pessoal. Ela não está presente na NR15, ela não está presente no anexo 4 do decreto 3048, nem na LINASH, porém ela está na CGIH. Mas, Thiago, peraí, mas tem benzeno na gasolina. Calma lá. Benzeno é o próximo slide que a gente vai trabalhar com vocês. Tá? Aqui eu estou falando da gasolina. Gasolina não é insalubre, não é especial. O que é especial? O benzeno, que a gente vai trabalhar no próximo slide. Então, aqui a gente está trabalhando a gasolina. Gasolina não está na NR15, então não é insalubre. Não preciso medir para insalubridade, tá? Para aposentadoria especial, também não preciso medir, porque também não está no anexo 4 do decreto 3048. E para o meu PGR? Para o PGR, a lógica é a mesma. Se você tem uma ferramenta qualitativa, aplique. Se a ferramenta identificou o risco, tem que medir. Se a ferramenta não identificou o risco, não precisa medir. Tá? A lógica mais ou menos é essa. Tiago, não tenho ferramenta qualitativa, então faça a quantificação, faça a medição de gasolina, tá? Para o teu PGR. Então, o PGR pode ser sim que seja necessário medir. Eu aconselharia que faça a quantificação para o PGR, tá bom? Benzeno, aqui é o famoso benzeno, olha só. Benzeno está no anexo 13A da NR15, tá? Está no anexo 13A. Tá? Benzeno está presente sim no anexo 4 do decreto 3048. Está presente na LINASH como grupo 1 e possui limite de exposição ocupacional na CGH. Com base nisso, benzeno é insalubre? Não, pessoal, benzeno não é insalubre. Tiago, que absurdo! Lógico que o benzeno é insalubre. Benzeno está no anexo 13A da NR15, né? Então, benzeno é insalubre. Então, vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui para vocês, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vou pegar a NR15, tá? Vou pegar a NR15, ó. Veja aqui, ó. Estou na NR15 com vocês. Vamos lá no anexo 13A. Anexo, tá? 13A. Anexo 13A. Nós temos aqui benzeno. Pode ler, pessoal. Leia. Leia todo o anexo 13A. Leia todo o anexo 13A. Em nenhum momento ele fala de insalubridade. Em nenhum momento o anexo 13A fala assim, se ultrapassado o limite será insalubre. Ou, em nenhum momento o anexo 13A fala assim, olha, se o trabalhador executar essa atividade, é insalubre. E ainda vou dar uma outra condição aqui para vocês também, ó. A outra condição é essa aqui, ó. O presente anexo se aplica a todas as empresas que possuem, transportam, armazenam benzeno e suas misturas contendo 1% ou mais do volume. Gasolina
tem menos, tá? De 1%. Então, o anexo 13A da NR15 já não se aplica à gasolina, porque ele tem menos de 1%, tá? Já tem menos de 1% de benzeno, tá? Então, o benzeno não se aplica, ou melhor, o anexo 13A não se aplica a postos de combustíveis, tá? Ah, não, Thiago, concordo com você. Anexo 13A não determina a insalubridade. O anexo 13A ele é para proteger o trabalhador. Então, o anexo 13A ele vai trazer medidas de prevenção ao trabalhador ao se expor ao benzeno. Maravilha. Só que nós temos uma condição. Lá no anexo 13 da NR15, lá em hidrocarbonetos, olha só, pessoal, aqui no parte de hidrocarbonetos, estou no anexo 13 da NR15, parte de hidrocarbonetos. Olha só o que está escrito nessa atividade. Então, todo mundo concorda comigo que o benzeno, ele é um hidrocarboneto, ok? Aí, olha só o que fala aqui, ó. Manipulação de breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. O anexo 13 fala que o hidrocarboneto que for cancerígeno será insalubre de grau máximo. Então, se for um hidrocarboneto e cancerígeno, é insalubre de grau máximo. Então, a gente sabe que o benzeno é um hidrocarboneto e sabemos também que ele é cancerígeno. Qual o problema disso daqui, pessoal? O problema disso aqui está no próprio anexo 13 da NR15. Quando você vai descendo, ó, a gente desce aqui o anexo 13, ó, a gente vai descendo, descendo. Olha só, a gente tem aqui no anexo 13 substâncias cancerígenas. Olha só, no próprio anexo 13. E olha só o que fala no próprio anexo 13. Para o benzeno, deve ser observado o disposto do anexo 13A. Pessoal, acabou. O próprio anexo 13 manda para benzeno analisarmos o anexo 13A. Se eu não tivesse isso aqui no anexo 13, eu até concordaria com esse enquadramento. Não, o benzeno é um hidrocarboneto e é um cancerígeno, então ele é insalubre de grau máximo. Cara, mas está aqui. O próprio anexo 13 fala que para benzeno, então ele é específico de benzeno. Eu vou analisar o anexo 13A. E o anexo 13A não determina insalubridade. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Benzeno não é insalubre. O benzeno possuía limite de tolerância no anexo 11, mas lá em 1994 ele foi excluído. Não temos mais limite de tolerância de benzeno na NR15. Então, no meu entendimento, o benzeno não gera insalubridade, mesmo sendo carcinogênico, mesmo toda essa condição de risco que ele causa para o trabalhador, no meu entendimento, não é insalubre. Por quê? Porque o próprio anexo 13 fala que para benzeno a gente vai analisar o anexo 13A. E quando a gente chega no anexo 13A, não determina insalubridade por benzeno. Tá? Então, no meu entendimento, benzeno não é insalubre. Tá? Tiago, eu discordo. Tudo bem, cara. Segue a tua convicção técnica. A minha convicção técnica é essa. Então, para insalubridade, benzeno não é insalubre. E para aposentadoria especial, eu vou avaliar de forma qualitativa. Por que eu avalio de forma qualitativa? Porque o próprio decreto 3048 fala se o agente químico estiver presente na linache como grupo 1 da linache, né? Então ele está no anexo 4, ele está na linache e ele está como grupo 1 da linache, a avaliação desse agente químico vai ser de forma qualitativa. Então, para aposentadoria especial, não preciso quantificar e eu posso sim enquadrar de forma qualitativa. Não preciso medir. Eu só avalio se o trabalhador tiver uma exposição permanente ao benzeno e ele estiver respirando ou o benzeno entrando em contato com a pele do trabalhador, haverá sim um enquadramento à aposentadoria especial. E para o PGR, preciso medir benzeno? Não, não preciso medir. Por que eu não preciso? Porque esse benzeno está presente na gasolina. E a gasolina possui limite de tolerância na ACGIH. E o limite de tolerância da gasolina na ACGH já levou em consideração a presença do benzeno dentro dele. Então, precisaria medir? Não, não preciso medir.
Tanto é que, quando você faz uma medição de benzeno em posto de combustível, normalmente não dá nada, não dá nada. Normalmente dá abaixo do limite de quantificação ou quando dá alguma coisa bem abaixo do nível de ação. Tá? Então, se você for medir, fazer uma quantificação para fins de PGR, faça a medição de gasolina. Tá? O benzeno presente na gasolina já foi levado em consideração no limite da gasolina. Não preciso medir. Já dando um spoiler, isso também vale para o tolueno, chileno e etibenzeno também. Não preciso medir porque o limite de tolerância da gasolina já levou em consideração a emanação desses agentes na própria gasolina. Tá? Então, preciso medir benzeno para PGR? Não preciso medir. Tá? Se você for medir, você tem que medir o quê? Gasolina, tá? Não o benzeno. Ok? Vamos lá, lembrando que aqui no final do vídeo eu vou dar um quadro com quais agentes você precisa medir ou não para cada um dos laudos e programas, tá? Enxofre. Enxofre está no anexo 13 da NR15, então a avaliação é qualitativa, não está no anexo 4, não está na LINASH e não tem limite na CGIH. Então, para insalubridade, preciso medir? Não, porque é avaliado de forma qualitativa, anexo 13. E detalhe, olha só a atividade lá do anexo 13. Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre, né? Ou sulfitos em geral, em sacos ou a granel. Aqui é enxofre sólido. Tá? Então, aqui, tem enxofre na gasolina ou no óleo diesel. Não interessa, cara. Não há enquadramento à insalubridade, porque só há enquadramento de insalubridade por enxofre de forma qualitativa se o enxofre tiver a granel e o trabalhador executando essa atividade aqui, ó, de carregamento ou descarregamento de enxofre. Tá? Então, se o trabalhador não está executando essa atividade, não vai ser classificado como insalubre, ok? Para aposentadoria especial por não estar no anexo 4, não precisa medir e também não vai enquadrar como especial, tá? E para PGR também não preciso medir, apenas avalio ele de forma qualitativa, aplicando uma ferramenta qualitativa, tá? Por exemplo, um Control Bend, por exemplo, é uma ferramenta qualitativa que daria para ser aplicado, mas, cara, a exposição é tão baixa que talvez nem valeria a pena também. Ok? Então, para PGR também não precisa quantificar, a avaliação é qualitativa, tá? O próprio óleo diesel, tá? Óleo diesel está no anexo 13 da NR15, então eu já sei que a avaliação é qualitativa, tá? Não está no decreto 3048, ou melhor, até aqui tinha que fazer uma correção. Na verdade, ele está sim no decreto 3048, pessoal, mas ele está aqui como derivado de petróleo, tá? Está com petróleo e seus derivados, que acabou passando batido, tá? Mas aqui sim, ele está sim, só que também ele está como petróleo e seus derivados. Então, também avaliando de forma qualitativa. Não está na LINASH e tem limite na ACGIH, tá bom? Então, vamos lá. Para insalubridade, só vai ser insalubre se o trabalhador executar esta atividade aqui, ó. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão, nebulização. Frentista dificilmente vai fazer isso. Frentista dificilmente lava peças, né? Ou motores com óleo diesel, tá? Normalmente essa é uma atividade muito feita por mecânicos, tá? Então, no caso de mecânico, é comum a gente encontrar essa atividade sendo executada aqui, né? Desde que a aplicação do óleo diesel esteja sob pressão, tá? Caso contrário, também não será insalubre. E para aposentadoria especial, tá só corrigindo aqui, né? Só corrigindo aqui, ele pode sim ser especial, porque ele é um derivado de petróleo, e a gente tem lá petróleo e seus derivados lá no anexo 4 do decreto 3048, acabei passando batido nisso aqui, mas tudo bem. Ele está como petróleo e seus derivados, tá? Não, como não tem limite de tolerância no anexo 11 da NR15, eu vou avaliar ele de forma qualitativa para aposentadoria especial, tá? Porque é um dos critérios da aposentadoria especial para o agente químico, se está no anexo 4, eu vou analisar se tem limite de tolerância na NR15. Se tem, eu vou medir. No caso dele, como não tem, então ele é avaliado de forma qualitativa para aposentadoria especial, ou seja, não preciso medir, tá? Não preciso medir o óleo diesel para aposentadoria especial. Tanto para insalubridade quanto para aposentadoria, a avaliação é qualitativa. E para o PGR? PGR tem limite de exposição ocupacional na CGH. Para a PGR, é necessário, sim, fazer a quantificação do óleo diesel. Se você não tiver uma ferramenta qualitativa que desconsidere o risco. Tá? Se você tem uma ferramenta qualitativa que desconsidere o risco, não precisa medir. Tiago, não tem uma ferramenta qualitativa, então tem que medir.
tá? Tem que medir para você dizer que não é risco ou que está abaixo do nível de ação, por exemplo, ok? Tolueno. Tolueno está no anexo 11 da NR15, está no anexo 4 do decreto 3048 como a benzeno e seus compostos tóxicos, tá? Ele é um composto tóxico de benzeno. Não está na LINASH e tem limite na ACGIH. Então, vamos lá. Se você reconheceu o tolueno como um risco, você só pode dizer que não é insalubre se você medir. Só que assim, pessoal, tolueno, xileno e etilbenzeno, eles não estão nem presentes na FISP. Nem o próprio fabricante reconhece o tolueno, xileno e etilbenzeno como risco, como um perigo para o trabalhador. A gasolina pode emitir tolueno, xileno e etilbenzeno? Pode emitir, mas vai ser em concentrações que causam danos à saúde do trabalhador? Se o próprio fabricante nem reconhece isso, tá? Então Thiago, sinceramente, eu nem avaliaria tolueno, xileno e etilbenzeno. Se você, Thiago, mas estou com o pé atrás, será que realmente dão resultados muito abaixo? Então quantifica. Se você reconheceu o tolueno como risco, então quantifique. Para dizer que é insalubre ou não, ou que não é insalubre, tem que quantificar. Tá? Para dizer que é o que não é insalubre, tem que quantificar para insalubridade, tá? Então, a minha lógica é essa. Se nem a FISP que reconheceu como perigo, tá? Eu também não vou nem reconhecer, tá? Então, poxa, praticamente todas as FISP nem reconhecem, tá? Agora, não, Thiago, eu sei que gera e eu quero quantificar, porque vai que está acima. Se você está na insegurança, então faça a quantificação do tolueno, xileno ou etilbenzeno. Não, Thiago, aqui o Ministério, os auditores fiscais do trabalho sempre pedem para os postos de combustível. Então faça a quantificação. Mas uma vez que você reconheceu o tolueno como risco dentro do teu laudo de insalubridade, você só pode dizer que não é insalubre ou que é medindo. Tá? Tem que medir para dizer que é o que não é insalubre, se você reconheceu o risco. Para a aposentadoria especial, mesma coisa. O tolueno, ele é um derivado de petróleo, um composto tóxico de benzeno. Ele é um composto tóxico de benzeno. Vou avaliar ele de forma qualitativa porque o benzeno é qualitativo. Não. O tolueno é um composto tóxico, ele não é benzeno. Ele é um composto tóxico. Tolueno, ele tem a sua toxicologia própria, então ele não está na LINASH, nem possui nenhum grupo da LINASH. Então, eu vou avaliar ele como? De forma quantitativa, porque ele tem limite de tolerância no anexo 11. Então, para aposentadoria especial, para você dizer que não é especial ou que é especial para tolueno, tem que medir. Somente se ultrapassar o limite de tolerância do anexo 11 da NR15 é especial, caso contrário, não. Mas a lógica é a mesma. Eu nem reconheceria o tolueno como risco. Se você reconheceu, tem que medir, tá? E para o PGR, a lógica também é a mesma. Se você tem uma ferramenta qualitativa, então que descaracteriza o risco, beleza. Se você não tem uma ferramenta qualitativa, como tem limite de exposição na CGIH e também na NR15, você tem que quantificar para dizer que não é risco, ok? A lógica é a mesma do xileno, pessoal, mesminha, tá? Não muda nada, tá? O xileno é um composto tóxico de benzeno, então para aposentadoria especial tem que medir, porque ele está no anexo 4 como composto tóxico, tá? E para insalubridade tem que medir, porque ele tem limite de tolerância, tá? Para insalubridade, para aposentadoria especial, tem que ultrapassar o limite para dizer que é especial ou insalubre. Volto a dizer, como nem as FISPs reconhecem o xileno como um perigo ao se trabalhar com gasolina, eu nem reconheceria ele como risco. Se você reconheceu, tem que medir, tem que quantificar. E do PGR, a lógica é a mesma. Se você reconheceu ele como risco também, como um perigo, você tem que quantificar para dizer se é um risco ou não. Se você tem uma ferramenta qualitativa, aplica a ferramenta qualitativa. O etilbenzeno também, a lógica é exatamente a mesma. A diferença, tá? A diferença é que o etilbenzeno é grupo 2B da LINASH. Ele está na LINASH, mas ele é grupo 2B. Por ser grupo 2B e não grupo 1, ele não é reconhecidamente cancerígeno, tá? Somente grupo 1 da LINASH é reconhecidamente cancerígeno. Grupo 2B não é. Então, como ele tem limite de tolerância no anexo 11, para enquadrar como especial, tem que quantificar,
tá? Então, para a insalubridade e para a aposentadoria especial, tem que ultrapassar o limite de tolerância do anexo 11 da NR15, tá? Para o PGR, a lógica também é a mesma, tá? Tem limite de exposição ocupacional na CGH, para você dizer que é risco ou não, você tem que quantificar. Ou, se você aplicar uma ferramenta qualitativa, tá? Se você aplicar uma ferramenta qualitativa que valide, tá? Que valide essa condição, essa avaliação dizendo que não é risco, você pode aplicar também uma ferramenta qualitativa para o etilbenzeno. Então, de uma forma resumida, pessoal, etanol, para insalubridade, você tem que quantificar e para PGR também. Para LTCAT, não precisa, tá? Gasolina, não precisa quantificar para insalubridade nem para LTCAT, somente para PGR. Lembrando, pessoal, das variáveis que eu falei agora há pouco, tá? Então, aqui eu já vou trazer aqui. Se você for quantificar, você vai quantificar esses, tá? Benzeno, não precisa fazer medição nem para insalubridade, nem para LTCAT, nem para PGR. Não precisa quantificar benzeno, tá? Por quê? Porque tem limite da gasolina. Pelo fato de ter limite da gasolina, não precisa quantificar, ok? Enxofre, também não preciso quantificar, porque não tem limite. Então, aqui, o enxofre não preciso, porque não tem limite de tolerância em nenhum das legislações que a gente tem. Então, também não precisa quantificar. Tá? E o óleo diesel, para insalubridade, não precisa, para LTCAT não, porém, para PGR, precisa quantificar. Tá? E o tolueno, depende. Se você reconhecer o tolueno como um risco da gasolina, então você vai ter que quantificar para insalubridade e para o LTCAT, tá? Se você não reconhecer, não precisa, tá? Para PGR não precisa. Por que não? Porque o tolueno está presente já no limite da gasolina. O limite de tolerância, o limite de exposição ocupacional da gasolina presente na CGH já leva em consideração a presença do tolueno, assim como do benzeno. Assim também como do xileno e do etilbenzeno. Então, o limite de exposição da gasolina já leva em consideração a presença do benzeno, do tolueno, do xileno e do etilbenzeno. Então, por isso que para o PGR, em tese, eu não precisaria quantificar esses agentes químicos. Porém, para insalubridade e para aposentadoria especial, que é o LTCAT, tá? Se você reconheceu que, não, cara, a gasolina emite tolueno, xileno e etilbenzeno, eu vou identificar eles como risco. Então, para você dizer que é insalubre ou não, que é especial ou não, tem que medir. Se você, igual eu, falar assim, não, Thiago, se a FISC não reconhece, eu também não vou reconhecer, então não precisa medir. Então, em tese, pessoal, se você vai elaborar o laudo de insalubridade, quem que você precisa medir? O etanol. Olha só. O BTXE avalia o quê? Benzeno, tolueno, xileno e etilbenzeno. Benzeno, você não precisa medir para insalubridade nem para LTCAT. Tolueno, xileno e etilbenzeno só se você reconheceu como risco, senão não precisa. Então, ó, para laudo de insalubridade, somente etanol ou tolueno, xileno e etilbenzeno. E para o PGR, se você fosse medir para o PGR, etanol, gasolina e óleo diesel. Seriam só essas três avaliações que você precisaria medir para o PGR. Lembrando, pessoal, se você aplicar uma ferramenta qualitativa que te dê base para desenquadrar o risco, nem no PGR precisaria medir, desde que você tenha uma ferramenta qualitativa validada, com um método, com uma metodologia correta, ela vai te isentar da avaliação também. Tá? Se você não tem isso, então eu recomendo que você quantifique para PGR. Vai quantificar o quê? Tá? Etanol, gasolina e óleo diesel. Por que eu não preciso medir benzeno, tolueno, xileno e etilbenzeno? Porque o limite da gasolina, da ACGH, já leva em consideração esses agentes. Não, Thiago, aqui o auditor fiscal cobra. Se ele cobra, então, se você quer para desencargo de consciência, ficar tranquilo, então faça a quantificação. Mas também não é esperado que dê nada. Em todas essas avaliações, tá, pessoal? Não é esperado que dê níveis acima, ou valores acima do nível de ação. Não é esperado. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é esperado que dê resultados significativos nessas quantificações, beleza? Pessoal, espero que tenha agregado esse conteúdo para vocês, tá? Quero te convidar também para o nosso intensivão de agentes químicos, que vai acontecer agora dos dias 20, 21, 22
27 e 28 de outubro de 2023, tá? Quer saber mais sobre o intensivão? Faça a leitura desse QR Code, na descrição do vídeo aqui vocês vão achar o link do intensivão também. Quer falar com a minha equipe no WhatsApp? Entre em contato com esse número do WhatsApp aqui, chama a minha equipe. Não liga, gente, porque não atende ligação, é só pelo WhatsApp mesmo, pode mandar áudio ali no WhatsApp, a minha equipe vai te atender e tirar suas dúvidas. Tiago, estou assistindo esse vídeo após o intensivão e eu quero fazer o curso de agentes químicos, então entre em contato com o WhatsApp, que a minha equipe vai estar te dando orientação, falando como é que funciona, quais são os valores, quais são as condições. Lembrando também, pessoal, para todos os meus cursos a gente tem um formato de mensalidade. Você pode pagar por mês, tá? Então, um valor super acessível. De agentes químicos, na data que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que haja alterações, tá? Mas na data que eu estou gravando esse vídeo, tá R$50 por mês o curso de agentes químicos, cara. Cara, super acessível. Então, só vai ser descontado na tua conta R$50 por mês, tá? O mês que você pagar vai ser descontado, o mês que você não paga, o mês que você pagar você vai ter acesso, o mês que você não paga, o acesso é bloqueado de forma automática e você pode cancelar a qualquer momento. Você tem os mesmos benefícios que tem na anuidade. Qual que é a desvantagem? É que você tem 3 dias, detalhes, você tem 3 dias de acesso gratuito. Nesses 3 dias você não vai ter acesso ao material dos alunos, nem ao grupo Tira Dúvidas do WhatsApp, tá bom? A partir do 4º dia, que é onde é descontada a primeira mensalidade, você já tem esses acessos também, tá? Você pode cancelar a qualquer momento, tá? Só que a partir do momento que você cancelou, você perde o acesso ao grupo Tira Dúvidas do WhatsApp também e as aulas gravadas, tá bom? Uma outra vantagem é que se você assistiu o curso em 2, 3 meses, maratonou, assistiu todas as aulas, não quer ter mais acesso ao grupo do WhatsApp, nem assistir o curso, você pode cancelar a qualquer momento, que você não paga mais por isso, tá? Você solicita o cancelamento e não paga mais. E às vezes acaba sendo mais barato do que a anuidade. Agora, se você ficar por um longo período, vai ficar 1 ano tendo acesso, aí compensa a anuidade, que acaba sendo mais barata aí para você também. Então, a gente tem esses 2 formatos, pode falar com a minha equipe. E detalhe, na mensalidade também tem acesso ao intensivão. Quem for aluno aí da mensalidade tem acesso ao intensivão de agentes químicos aí também, né, já incluso dentro disso. Entra aí nos links aí que vocês vão ver mais detalhes, ok? O intensivão está com os valores promocionais, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está no 3º lote, tá? O 4º lote é a partir do dia 20/10, né? Ele sobe aqui para R$350, então aproveite, tá com valores super acessíveis, tá bom? E no mais, pessoal, quer conhecer todos os meus cursos, esse outro QR Code aqui. E no mais, eu te agradeço pela sua atenção, pela sua participação. Muito obrigado. Foi um vídeo um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que esse vídeo gerou muito valor para você aí. Um forte abraço. Vou deixar sugestão aqui de vídeos, né? Sugestão de vídeos aqui para vocês também. Então, assista aí outros vídeos. Tem muito conteúdo aqui no nosso canal para vocês. Um forte abraço e até mais, pessoal.